Era manhã de dia útil no centro da cidade, daquelas em que o trânsito engole as esquinas e os passos, parecem sempre atrasados. Ônibus paravam e arrancavam em intervalos curtos. Ambulantes armavam suas barracas. Vitrines subiam suas portas de metal. O cheiro de pão quente e café recém-passado se misturava à fumaça dos escapamentos. Em uma das calçadas mais movimentadas, próximo a uma banca de jornal antiga e a uma cafeteria moderna, alguém montava todos os dias um cenário que destoava da correria, uma pequena sala de aula ao ar livre. O homem chegava cedo, carregando um quadro branco portátil, um pedaço de papelão limpo, alguns livros gastos e uma mochila surrada. Tinha a aparência simples, cabelo curto já salpicado de fios grisalhos, barba baixa, pele marcada pelo sol e um jeito calmo de se mover. Como quem aprendeu a respirar fundo diante dos piores momentos. Estendia o papelão no chão, apoiava o quadro, alinhava os livros e, com um marcador quase sem tinta, escrevia no alto: aulas grátis, matemática, português e redação. Muitos passavam sem olhar, outros lançavam um olhar rápido e seguiam. Alguns poucos paravam. Ele explicava equações básicas para adolescentes que sonhavam em passar em provas. Ajudava trabalhadores a entender melhor contratos. Ensinava adultos a escrever frases simples, sem medo de errar. Não cobrava nada. Dizia a si mesmo, em pensamentos, que ensinar ainda era a única forma de sentir que fazia. Parte de algo maior do que a própria história dolorosa. Anos antes, tinha sido professor em escola pública e também em cursos preparatórios concorridos. Era conhecido pela didática firme e paciente, pela forma como transformava conteúdos difíceis em algo compreensível, pela atenção sincera com os alunos mais inseguros. Tinha uma família estruturada, planos de estabilidade e um certo orgulho por ver ex-alunos conquistando vagas em universidades. Até que uma sequência de acontecimentos que ninguém planeja, crise financeira, doença na família, depressão profunda, demissão e dívidas, desmoronou tudo de uma vez. A sala de aula desapareceu, os contratos acabaram, os convites pararam de chegar. O professor, que sempre foi referência para tantos, se viu lutando para pagar aluguel e remédios, aceitando qualquer bico que surgisse. Quando não conseguiu mais se manter no velho padrão, passou a viver de formas improvisadas, se abrigando onde dava e comendo o que fosse possível. Mas uma coisa ele não perdeu: a capacidade de ensinar. Não tinha mais quadro na escola. Então fez da rua sua nova sala. Ali, pelo menos, ninguém o impedia de passar adiante o que sabia. Naquela manhã, ele já havia passado alguns minutos revisando frações com um menino que faltava muito na escola, ajudado uma atendente de loja a entender como funcionavam. Juros simples e escrito num cantinho do quadro. Uma pequena frase motivadora, como costumava fazer. O marcador falhava, a mão tremia um pouco, mas o traço ainda tinha firmeza. A calçada era sua lousa. O barulho da cidade era o fundo constante de cada explicação. Do outro lado da rua, a cafeteria moderna servia bebidas em copos altos, vitrines de vidro cheias de doces coloridos, mesas aconchegantes para quem podia pagar. Dali saíam com frequência grupos de jovens que misturavam risos altos, roupas de marca e a confiança exagerada de quem raramente lidou com consequências reais. Naquela manhã, 3 deles chamavam atenção. Eram estudantes de classe média alta, com relógios caros no pulso, tênis impecáveis e a postura dos que se sentem donos do espaço. Eles saíram da cafeteria com copos grandes de chocolate, quente e fumegante nas mãos, ainda rindo de algo que tinham visto no celular. Quando um deles avistou o professor de rua arrumando o quadro, comentou com ironia, e o grupo todo voltou o olhar para aquele pequeno cenário de giz-letras e livros. Para quem vive de aparência, é fácil transformar a vulnerabilidade alheia em alvo. O professor, concentrado na organização do material, percebia apenas vultos passando. Estava acostumado a olhares atravessados, a risos abafados, a comentários maldosos que fingia não ouvir.
Centrou sua atenção na fórmula que escrevia no quadro, imaginando quem seria o próximo a parar diante daquele conteúdo. Enquanto isso, o trio se aproximava com um tipo de energia que a experiência reconhece de longe. A mistura incômoda de tédio, arrogância e vontade de se sentir superior a alguém. Eles começaram rodeando o espaço, passando perto demais, esbarrando propositalmente no quadro, rindo alto, gesticulando. O professor se manteve em silêncio, ajustando o quadro para não cair, firmando os livros. Não havia olhos hostis nos seus, apenas um cansaço antigo, acostumado a ser tratado como invisível. Mas invisibilidade, para quem quer aparecer às custas do outro, é um convite à crueldade. O líder do grupo, incomodado com a tranquilidade do professor, decidiu que precisava de algo engraçado para registrar. Como vinha da cafeteria, segurava o copo mais cheio e ainda quente de chocolate. Espesso, em um impulso covarde, se posicionou atrás do professor, ergueu o copo e, com um gesto brusco, despejou todo o conteúdo sobre a cabeça dele. O líquido grosso, escuro e cremoso, escorreu imediatamente pelos fios de cabelo. Deslizou pela nuca, pelos ombros, pela gola da camisa. Manchou o tecido claro, respingou no quadro, caiu sobre os livros. O calor repentino não chegou a causar queimaduras profundas, mas trouxe uma sensação de choque, ardência e completa vulnerabilidade. A cidade continuava fazendo barulho, mas ali, naquele pequeno espaço de calçada, o tempo pareceu diminuir de velocidade. O professor recuou um pouco, levou a mão à cabeça por reflexo, sentiu o peso do líquido escorrendo. Seus olhos se fecharam por alguns instantes, como se tentassem segurar as lágrimas antes que elas se misturassem com o chocolate. Em volta, risadas ecoaram. O trio achava a cena hilária. Alguns passantes se afastaram. Outros olharam com pena. Poucos demonstraram indignação. Ninguém, naquele primeiro instante, se colocou entre o agressor e a vítima, com a mesma serenidade que usava para explicar uma equação complicada. O professor respirou fundo. Em vez de revidar, gritar ou correr atrás dos três, abaixou-se. Pegou um pano da mochila, começou a limpar o quadro, recolher o que dava para salvar. O chocolate continuava descendo pelo rosto, se misturando à barba rala, pingando no papelão que usava como base. Era uma cena dolorosa de ver, alguém que vive de ensinar, sendo tratado como se fosse lixo, enquanto os jovens se afastavam, ainda rindo e se empurrando. Alguns curiosos começaram a se aproximar. Uma senhora ofereceu um guardanapo. Um trabalhador de entrega trouxe uma garrafa d'água. Um ambulante ajudou a afastar um pouco o material sujo. O professor agradeceu com gestos suaves, lavou o rosto com cuidado, prendeu o cabelo para trás o melhor que pôde, trocou a camisa por outra mais velha que carregava, justamente para emergências. Estava acostumado a imprevistos, mas não a esse tipo de maldade. Mesmo assim, decidiu continuar. Reorganizou o quadro, apagou o que precisava, reescreveu a explicação com o marcador restante. Alguns poderiam chamar aquilo de fraqueza. Na verdade, era a forma mais elevada de resistência. Continuar fazendo-o bem depois de ser humilhado. Ao longo do dia, pessoas que não tinham visto o incidente chegavam, pediam ajuda com exercícios, tomavam notas, perguntavam coisas sobre provas e redações. Ele explicava com a mesma dedicação de sempre, ainda com manchas secas de chocolate na barra da camisa. Em alguns momentos, o corpo lembrava a ardência do líquido quente, mas a mente se agarrava à vocação de ensinar. Nenhum dos alunos daquela manhã imaginava que, em salas confortáveis e climatizadas de uma universidade respeitada, aquele mesmo homem já tinha sido aplaudido por turmas inteiras. Não sabiam que muitos profissionais bem-sucedidos tinham aprendido a pensar graças às aulas dele. Não sabiam que, por trás da aparência de professor de rua, havia uma trajetória de décadas dedicadas à educação formal. Viam apenas o presente, um homem simples, no chão, próximo ao meio-fio, explicando regra de 3. No meio da tarde, o trio de valentões reapareceu na mesma calçada, agora sem copos de chocolate nas mãos, mas com o mesmo ar de superioridade desajustada.
Pareciam discutir entre si, falar alto, apontar um para o outro, trocando acusações internas sobre algum problema que não tinha nada a ver com o professor. Restos bruscos, risadas nervosas, uma energia descontrolada que chamava atenção. A certa distância, apoiado no quadro, o professor observava. Não com ódio nem desejo de vingança, mas com a percepção atenta de quem passou décadas lendo comportamentos em sala de aula. Reconhecia ali o padrão de jovens que crescem sem limites, claros, sem escuta verdadeira, sem espaço para falhar sem ser ridicularizado. Sabia, no fundo, que aquele tipo de agressividade gratuita raramente nasce do nada. É fruto de vazio, medo e falta de direção. Em determinado momento, a discussão entre os três se intensificou. Um deles empurrou o outro com mais força do que deveria, quase fazendo o amigo cair sobre a banca de jornal. Um pequeno tumulto se formou. Pessoas desviaram, algumas recuaram, outras ficaram olhando, como quem espera o inevitável desfecho de uma briga. O clima de diversão deu lugar à ameaça real de violência. O professor poderia simplesmente ter recolhido suas coisas e ido embora. Tinha todas as razões do mundo para se afastar, mas decidiu fazer o oposto. Levantou-se com calma, arrumou o quadro ao lado do corpo e caminhou em direção aos três. Não havia pressa nos passos, mas cada movimento trazia uma firmeza incomum para quem, horas antes, tinha sido vítima da covardia deles. Ao chegar próximo o suficiente, posicionou-se de forma que seu corpo ficasse entre a linha da briga e a circulação das pessoas, sem levantar a voz, sem apontar o dedo, sem gesticular com raiva. Abriu o marcador e escreveu no quadro uma frase curta. A calçada, antes ruidosa, pareceu diminuir de volume. Alguns curiosos se aproximaram para ler. Os jovens, ainda ofegantes da discussão, olharam quase por reflexo. Era uma frase simples, mas carregada de tudo o que ele era e tinha vivido. Falava sobre o tipo de grandeza que não precisa humilhar, sobre o peso das atitudes, sobre o fato de que o modo como alguém trata quem tem menos é muitas vezes o verdadeiro retrato do próprio caráter. Não havia acusação direta nem pedido de desculpas. Era apenas um espelho colocado na frente deles. A mudança começou silenciosa. O riso fácil cedeu lugar a um incômodo difícil de disfarçar. O líder do grupo, que horas antes achava graça em derramar chocolate na cabeça de um homem mais velho, agora encarava as palavras escritas como se elas atravessassem seu peito. Os outros dois desviavam o olhar, ora para o quadro, ora para o chão, sem saber o que fazer com o desconforto. Ao redor, algumas pessoas murmuravam. Quem tinha visto a cena da manhã conectava os pontos. O professor que tinha sido humilhado agora, sem gritar, sem se vitimizar, sem chamar a polícia, estava ensinando uma lição muito mais profunda que qualquer fórmula. A praça, a calçada, a banca, a cafeteria, tudo parecia fazer parte de uma grande sala de aula. Depois de alguns segundos que pareceram longos, o professor fechou o marcador, tirou o quadro do meio da roda, apoiou-o de novo perto da mochila e começou a guardar seus livros. Não houve discurso final, nem declaração dramática. Apenas a escolha de ir embora com a mesma dignidade com que chegou. Durante os dias seguintes, o vídeo da cena do chocolate se espalhou pelas redes. No começo, circulou em grupos privados, acompanhado de risadas e legendas debochadas, como se fosse só mais um conteúdo de entretenimento. Mas a internet, às vezes, muda de humor mais rápido do que os autores imaginam. Quando alguém reconheceu o ponto da cidade, o professor e a calçada, começaram a surgir comentários diferentes. Um antigo aluno o reconheceu e contou num post que aquele professor tinha sido responsável por ele passar num concurso. Outro lembrou de uma palestra em que ele falou sobre educação em comunidades carentes. Um ex-colega de profissão compartilhou uma foto antiga de congresso com ele de paletó e crachá. Aos poucos, um pedaço importante do passado, que a rua não via, começou a vir à superfície. A narrativa mudou. O homem sujo de chocolate, visto como mendigo engraçado por alguns, era, na verdade, alguém que dedicou a vida à educação.
Um professor que continuava ensinando mesmo depois de tudo dar errado. Um homem que, em vez de se esconder, se colocava no meio da cidade para ajudar quem quisesse. Aprender sem pedir nada em troca. Os jovens envolvidos na humilhação começaram a sentir o impacto da exposição. Seus nomes foram relacionados à história, familiares confrontaram a atitude deles, professores comentaram o episódio, oportunidades começaram a se fechar. Pela primeira vez, eles experimentaram um tipo de vergonha que não dava para transformar em piada. Tiveram que encarar, de frente, que a diversão deles teve um preço alto demais. Em paralelo, algumas pessoas se mobilizaram. Um grupo da região organizou uma campanha silenciosa para apoiar o professor. Ofereceram um quadro maior, marcadores novos, roupas limpas, até ajuda com documentos e contatos de antigos colegas que queriam reencontrá-lo. Ele aceitou parte das ajudas com gratidão discreta, mas fez questão de continuar na mesma calçada, no mesmo horário, com a mesma rotina. Não queria se transformar em símbolo de pena. Queria seguir sendo professor. Algum tempo depois, um encontro inevitável aconteceu. Em uma manhã menos movimentada, o professor já estava com o quadro montado quando os três jovens se aproximaram, não mais rindo, não mais gravando, mas com um tipo de nervosismo pesado nos ombros. Trouxeram uma caixa com material escolar, alguns livros novos, um café quente que foi colocado no chão com cuidado, longe de qualquer gesto impulsivo. Estavam ali para pedir desculpas, não com palavras elaboradas, mas com o simples ato de se colocarem diante deles sem máscaras. Ele ouviu as tentativas confusas de reparação silenciosa com a mesma calma antiga. Percebia ali, mais do que arrependimento por repercussão pública, um começo de consciência real. Em vez de afastá-los, criou uma oportunidade. Passou a aceitar que, de vez em quando, eles ajudassem na sala de aula da calçada, carregando livros, segurando o quadro, distribuindo folhas. De agressor, transformaram-se aos poucos em assistentes improvisados. Nenhum deles podia apagar o que aconteceu naquele dia do chocolate quente. Isso pertencia à história, como todas as marcas que a vida deixa. Mas agora havia algo novo sendo construído. O professor, com suas roupas simples e olhar manso, seguia ensinando. Os jovens, antes orgulhosos do próprio veneno, experimentavam a humildade de servir e aprender no mesmo espaço onde um dia humilharam sem pensar. Com o tempo, quem passava pela calçada via uma cena diferente. Um professor de rua apoiado por gente de idades variadas. Jovens ajudando a montar o cenário, crianças aprendendo a somar, adultos tirando dúvidas de texto, alguns curiosos apenas observando. Aquele canto da cidade deixou de ser apenas um ponto de passagem e se tornou discretamente um ponto de encontro. O episódio do chocolate quente se transformou numa história contada em voz baixa, como um lembrete permanente de que a aparência engana, de que a crueldade não é engraçada e de que a verdadeira grandeza está menos em quem nunca cai e mais em quem se levanta de forma digna depois da queda. O professor continuou indo todos os dias, mesmo quando chovia, mesmo quando o corpo doía, mesmo quando poucos paravam. Para quem o via pela primeira vez, ele era só um homem de roupa simples, escrevendo num quadro na calçada. Para quem sabia da história, era a prova viva de que nem a humilhação mais pública é capaz de apagar a vocação de quem nasceu para ensinar. E sem perceber, os valentões que um dia derramaram chocolate sobre ele acabaram aprendendo a lição mais difícil de todas, a de que o jeito como se trata quem parece menor diz tudo sobre quem, de fato, é pequeno.